Bem-vindos a mais uma videoaula Matemática Simples. Na aula de hoje iremos estudar as propriedades das operações sobre as proposições. Ora, comecemos então pelas propriedades da conjunção e da disjunção. Elas têm um comportamento muito semelhante, começando pela propriedade comutativa, que garante que não interessa a ordem em que se faz uma conjunção ou em que se faz uma disjunção. Portanto, tanto faz fazer P e Q ou fazer Q e P. E o mesmo acontece com a disjunção, portanto com o ou. Relativamente à segunda propriedade, a propriedade associativa, também tem a ver com esta coisa da ordem. Se nós tivermos A e B e C, nós podemos começar por fazer o A e o B e só no final fazer o C, como também podemos inverter a ordem e começar, por exemplo, com o B e C, e só no final é que se faz o A. Portanto, isto são propriedades até muito semelhantes àquilo que, por exemplo, acontece na adição. A adição também é comutativa. 3 mais 2 é 2 mais 3. E fazer 3 mais 4 mais 5, começando por aqui ou começando com o 4 mais 5, é rigorosamente o mesmo. Portanto, dá o mesmo resultado. Passemos também a outra propriedade que também faz parte da soma, que é a existência do elemento neutro. Existe um elemento neutro na soma, que é o zero. Se nós somarmos zero, ficamos exatamente com o mesmo valor. Na conjunção, o elemento neutro são as proposições verdadeiras. Na disjunção, o elemento neutro são as proposições falsas. Vamos ver, por exemplo, uma delas. Nós temos um P e vamos ver como é que fica P e V. Portanto, o P pode ser verdadeiro ou falso. Se eu fizer P e V, como são ambos verdadeiros, recordo que a conjunção é verdadeira quando ambos são verdadeiros, isto vai dar V. Se fizermos falso e verdadeiro, a segunda situação, isto vai dar falso. Portanto, no fundo, estas expressões têm o mesmo valor lógico, portanto, são equivalentes. E o mesmo acontece, posso deixar isso para vocês tentarem fazer, como exercício, o P ou F. Relativamente ao elemento absorvente, as coisas, os papéis invertem-se. Portanto, a proposição verdadeira é o elemento neutro da conjunção, será o elemento absorvente da disjunção. Isto quer dizer que se eu fizer uma disjunção entre uma proposição qualquer e uma proposição verdadeira, dá sempre verdadeiro. O contrário acontece com o falso. O falso é uma proposição, é um elemento neutro da disjunção. Porquê? Porque P ou falso é equivalente a P. No entanto, relativamente à conjunção, se fizermos P e falso, isto é equivalente a falso. As duas propriedades finais relativamente à conjunção e à disjunção. A primeira diz respeito à conjunção de uma proposição com ela própria. Ficamos rigorosamente na mesma. Isto quer para a conjunção, quer para a disjunção. A última é a propriedade distributiva. Ora, eu gosto muito de ver a propriedade distributiva como quando multiplico x vezes y mais z. Aqui normalmente faz-se a propriedade distributiva da multiplicação relativamente à adição, que ficaria x vezes y mais x vezes z. Aqui é quase a mesma coisa, só que o meu vezes será uma conjunção e o mais a disjunção. Ou ao contrário, o contrário também da mesma maneira. Portanto, fica este, P e Q, e depois no meio metemos o nosso mais, que neste caso é o ou esta última parte da propriedade distributiva. Portanto, porquê é que eu estou a explicar isto assim? Porque assim ajuda-me a não ter que decorar a fórmula e poder relacioná-la com algo que me é mais familiar, que é o caso da multiplicação e da soma. Ora, passemos às propriedades da negação. A negação goza essencialmente de 5 propriedades. A primeira, creio que já foi referida na aula anterior, que é quando se nega duas vezes a mesma proposição, ficamos com a proposição inicial. As leis de Morgan dizem respeito à negação de P e Q. Quando se nega P e Q, podemos negar a primeira proposição, passamos a nossa conjunção a disjunção e negamos a segunda. Está bem? Portanto, no fundo é quase como se estivéssemos a negar tudo, tendo em conta cada parcela, tendo em conta que as disjunções passam a conjunções e as conjunções passam a disjunções. Portanto, isto são, no fundo, as chamadas leis de De Morgan. Próxima situação diz respeito à conjunção e à disjunção entre uma proposição e o seu contrário. Vamos fazer uma delas, há pouco fizemos a conjunção, vamos fazer esta aqui da disjunção. Portanto, notem que o P pode ser verdadeiro ou falso, o não P será falso e verdadeiro. O que é que será que dará P ou não P? Verdadeiro com falso dá verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Recordo que a disjunção
só é falsa se ambos forem falsos, de resto é sempre verdadeira, e o mesmo acontece aqui, está bem? Falso ou verdadeiro também dá verdadeiro. Portanto, isto no fundo dá uma tautologia, enquanto que a primeira dá uma contradição. Também já foi referido na aula anterior. Ok, passemos então às propriedades da implicação e com isto acabaremos a parte teórica da aula de hoje. Primeira diz respeito à transitividade da implicação. Portanto, se tivermos uma proposição que implique outra, um P que implica um Q, e também o Q implica o R, então a primeira implica a terceira. Portanto, podemos transitar da primeira para a última, tendo em conta que esta proposição e esta são a mesma. Ora, o contrarrecíproco garante que o P implica Q é equivalente a dizer não Q implica não P. E é um bom exercício tentar provar isto com tabelas de verdade. Portanto, calculem isto, vejam a tabela de verdade disto, referida já na videoaula anterior, e vejam como é que fica esta. E elas vão ficar com os mesmos valores lógicos para todas as 4 situações possíveis, quer dizer que estas proposições são equivalentes. Finalmente, há uma relação entre a disjunção e a implicação e também entre a conjunção e a implicação. Eu vou começar com a segunda relação, já vos vou explicar porquê. Não sei se recordam que o P implica Q, já agora também se pode aqui fazer a tabela de verdade disto, e o P implica Q. Quando os dois são verdadeiros, ela dá verdadeiro. Quando o primeiro é verdadeiro e o segundo falso, é a única situação em que isto está falso. Para as outras todas, isto está sempre verdadeiro. Vamos ver como é que vai ficar esta aqui. Não P, desculpem, temos que o fazer primeiro. Vou meter aqui de lado. Vamos ter que fazer o não P. O não P vai ficar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Recordo que o Q era verdadeiro, falso. E agora vamos ver como é que fica o não P ou o Q. Recordo que o ou é sempre verdadeiro, excepto quando as duas são falsas, que é esta situação aqui, a segunda. De resto é tudo igual. Portanto, esta coluna é rigorosamente igual a esta. Quer dizer que uma expressão e a outra são equivalentes. Têm o mesmo valor lógico, está bem? E, se quiserem, podem depois também experimentar fazer a relação com a conjunção, embora, sinceramente, em exercícios de simplificação, de expressões, ou para mostrar que uma determinada expressão é uma tautologia, normalmente esta segunda situação da disjunção dá muito mais jeito, está bem? Esta aqui envolve também a negação desta implicação. Não é tão comum aparecer em exercícios de simplificações ou que envolvam este tipo de propriedades. No entanto, porque não também guardar esta informação que poderá dar jeito. Já agora, se repararem, se eu quiser andar aqui de baixo para cima, se eu negar isto, também tenho que negar isto. Está bem? Porque está aqui um til atrás, é a negação de toda aquela expressão. E como é que fica a negação disto? Olhem, o não P fica P, o ou fica I, e o Q fica não Q, que é rigorosamente o que está aqui. Portanto, faz sentido, elas já têm uma relação uma com a outra. Vamos resolver agora aqui um par de exercícios de propriedades das operações, começando aqui pelo exercício 1. A ideia é simplificar estas expressões, está bem? Portanto, vamos começar aqui pelo 1. Eu tenho A e B ou não A e não B ou não A. Já estou a meter aqui um exercício com um grau de dificuldade assim um bocadinho maior, está bem? Porquê? Porque eu vou tentar aplicar uma propriedade distributiva inversamente. Não sei se recordam, a propriedade distributiva que eu vou utilizar é esta, e isto ficava P ou Q e P ou R. Está bem? Aquela coisa do este vezes este e este vezes este, ao fim e ao cabo. Se repararem, temos também aqui um i no meio e um ou dentro destes dois parênteses, e há aqui um fator que é comum aos dois. Este será o meu P que aparece aqui. Portanto, isto poderia ficar, eu vou escrever mais abaixo, poderia ficar A e, abrir parênteses, não A ou B e não B. Se quiserem verificar se isto é mesmo verdade, tentem andar para trás. Não fica não A ou B, que é a mesma coisa que isto, pela propriedade comutativa, e não A ou não B. Portanto, quer dizer que esta expressão é exatamente equivalente a esta. Qual é a vantagem de fazermos isto? Temos aqui um B e não B. E um B e não B é sempre falso. Foi uma das propriedades que vimos há pouco da negação. Se nós fizermos uma conjunção do B e do não B, isto dá falso. E o falso, há pouco, era o elemento neutro da disjunção. Portanto, se é o elemento neutro da disjunção, ficamos na mesma com o não há que aqui está.
E agora volta a acontecer o mesmo de há pouco. Fica A e não há é falso. Portanto, o que nós temos aqui é uma contradição, é sempre falsa. Que propriedades é que utilizamos? Vamos só recapitular aqui muito rapidamente. Invertemos o sentido da propriedade distributiva. Depois, tivemos em conta que B e não B é sempre falso e que o falso é o elemento neutro do ou seja, da disjunção. Está bem? Vamos ao último exercício de aplicação das propriedades. Este que aqui está. Temos logo aqui uma situação que é do A implica B e o B implica não A. Portanto, como este implica este e este implica este, podemos simplesmente dizer que o A implica não A. Ok? Depois, o que é que se pode fazer aqui? Temos uma negação disto. Nós podemos já passar esta expressão, esta implicação, para podermos utilizar aquelas propriedades para a conjunção. Não sei se recordam que nós tínhamos que A implica B é equivalente a ter não A ou B. Está bem? Então podemos passar isto para não A ou não A, outra vez, porque o nosso B aqui será o não A. Temos uma negação disto tudo, portanto ficamos com não há ou, e agora vamos negar isto, A e A. Pela idempotência, A e A dá A, e agora não há ou A é verdadeiro. Ao contrário do que aconteceu há pouco, que tínhamos o não há e A, isso é falso, quando temos não há ou A é sempre verdadeiro. Vamos voltar a recapitular estas propriedades, porque posso ter avançado demasiado rápido. Ok. Então, a primeira propriedade utilizada aqui foi o facto de, se o A implica B e o B implica não A, então o A implica não A. Ora, passamos isto tendo em conta que P implica Q é equivalente a não P ou Q. Portanto, negamos a primeira, metemos aqui a disjunção e a segunda mantemos igual. Já podíamos aqui ter utilizado o facto de termos não há ou não há que dá não há na mesma, mas resolvi fazer primeiro a negação disto tudo utilizando as tais leis de Morgan. Portanto, o não há fica A, o não há fica A e este ou fica I. E agora a idempotência A e A é a mesma coisa que o A e não há ou A dá verdadeiro. Portanto, a primeira era uma contradição, a segunda vai ser uma tautologia. Está bem? Portanto, isto foi, no fundo, a aplicação das propriedades fundamentais destas nossas operações. Eu aqui no resumo resolvi separá-las por categorias. Juntei a conjunção com a disjunção porque elas são muito semelhantes, está bem? Têm propriedades praticamente iguais. Há aqui umas trocazinhas ligeiras, mas no fundo o comportamento é muito semelhante. Depois tratei apenas da negação e finalmente apenas da implicação. E já agora da implicação aplicamos esta propriedade aqui, que eu tinha avisado que dela dá bastante jeito, e também esta da negação, creio que aplicámos as leis de Morgan. Sim, e também o facto de quando negamos duas vezes ficamos na mesma. Estas duas hoje deram um jeitaço, porque no primeiro exercício apareceu P e não P, e no segundo já apareceu P ou não P, tá? Não era com P's, era com outras proposições, mas dava igual. Destas aqui utilizámos essencialmente a propriedade distributiva e depois aqui numa ou noutra situação, a idempotência surgiu também há pouco e esta coisa, os elementos neutros, elementos absorventes. Portanto, parece-me a mim que para quem está a tentar melhorar competências nesta coisa das propriedades das operações, a melhor coisa a fazer é ter no início as formulazinhas por perto, escritas numa folha. No início é provável que nos primeiros exercícios seja preciso olhar muito para aquela folha para tentar descobrir qual é a propriedade a utilizar, mas depois aos poucos elas vão se interiorizando. Portanto, é daquelas coisas que o treino vai ajudar bastante a digamos, a interiorizar estas propriedades e a torná-las mais naturais, até porque os exercícios não variam assim tanto quanto isso, está bem? Às vezes mudam umas letras, às vezes a propriedade distributiva utiliza-se diretamente, outra inversamente, mas na essência são muito semelhantes, está bem? Portanto, aconselho-vos vivamente a treinar este tipo de exercícios para conseguirem aplicar bem as propriedades das operações. Até uma próxima aula. Um abraço.